Olá, gente! Está começando mais uma aula do Sala Teológica e nesta aula iremos falar algo muito produtivo para o nosso conhecimento. Isso mesmo, iremos falar sobre os sentidos da palavra salvação, a palavra salvação no Novo Testamento e a justiça de Deus. Isso mesmo, a justiça de Deus. Deixa eu colocar aqui o nome Deus. A justiça de Deus. A palavra salvação é um sentido físico. Deus sempre esteve disposto a salvar o seu povo da mão dos seus inimigos. Faraó, ele sentiu o dedo de Deus quando resolveu escravizar os hebreus de uma maneira dura. Escravizou durante 430 anos. Mas o que Deus fez no Egito não durou nem um ano. E Faraó, ele teve que se redimir diante do dedo de Deus. Então, Deus ele sempre está disposto a salvar o seu povo quando o seu povo está disposto a se voltar para Deus. Toda vez que os hebreus, eles esqueciam de Deus, assumindo a prática do pecado, a prática dos seus inimigos em cultuarem a outros deuses, Deus sempre permitia que eles fossem escravizados. Mas toda vez que eles se arrependiam, Deus sempre estava disposto a salvá-los. Isso é muito lindo. Então a salvação em um sentido físico se refere a isso. Em 2 Crônicas, capítulo 20, verso 17, está escrito: nesta peleja não tereis de pelejar, parai de ver a salvação que Deus te dá. Então a salvação, ela vem do Senhor. Ela vem do Senhor. Toda vez que o povo de Israel ia guerrear, principalmente ali na época de Josué, eles levavam a Arca da Aliança, que é simbolizando Deus. E toda vez que os inimigos viam a Arca da Aliança, eles tinham medo, porque eles sabiam que o Deus de Israel estaria no meio deles para dar a salvação. Isso é muito lindo. Então a salvação no sentido físico se refere a isso. Salvação espiritual é uma mudança de comportamento. É uma mudança de expressões. É uma mudança gerada por dentro. É uma transformação de caráter. Caráter são características que todo ser humano tem. Características que pode ser imoral e características que pode ser moral. Então toda vez que alguém é salvo espiritualmente, há uma mudança de comportamento, há uma transformação de caráter. A gente vê nas Escrituras, Pedro, ele teve uma mudança de caráter, porque ele foi salvo espiritualmente. João teve uma mudança de caráter, porque ele foi salvo espiritualmente. Tiago teve uma mudança de caráter porque ele foi salvo espiritualmente. João é o discípulo do amor. Mas ao mesmo tempo que ele é o discípulo do amor, ele pediu para que descesse fogo do céu e queimasse Samaria junto com Tiago. Depois que ele entendeu que todos tinham direito à salvação em Jesus, ele se arrependeu e nunca mais usou essa expressão. Então, quando somos salvos espiritualmente, o nosso caráter é transformado. Aleluia. Salvação é um sentido de cura. Já falei para vocês e torno a falar novamente. A salvação é um vocábulo que invoca bem-estar físico, mental, social e espiritual. Então a palavra salvação no sentido de cura está relacionada ao bem-estar físico, ao bem-estar mental, social e espiritual. E Deus,
é o único que traz isso para o ser humano. A palavra salvação é um sentido futuro. Sim, está ligada ao arrebatamento da igreja. Falar do arrebatamento da igreja é de suma importância, porque está relacionada ao que Jesus ministrou, falando que ele desceria nas nuvens e arrebataria todo aquele que cresce que ele é o Filho de Deus, o enviado de Deus, aquele que veio cumprir, aquele que veio salvar o mundo, aquele que veio dar o perdão aos arrependidos de coração. Então, o arrebatamento, ou seja, salvação futura, está relacionada à igreja subir para os céus. Isso mesmo. Salvação no Novo Testamento. Gente, durante o ministério de Jesus, o que Jesus mais ministrou foi sobre o céu e sobre o arrependimento. Escute isso aqui: céus, arrependimento. Céus e arrependimento. Nesta matéria ainda iremos estudar sobre o arrependimento em um dos tópicos. Então eu quero ser muito rápido nesta explicação para vocês, porque na nossa próxima, no nosso próximo tópico ainda iremos falar sobre o arrependimento. Mas veja bem, arrependimento no grego é chamado de metanoia. Metanoia. O que é metanoia? Metanoia, tentar fazer um cérebro aqui. Metanoia é uma mudança gerada no intelecto. É uma mudança gerada no intelecto. Isso mesmo. Uma mudança gerada no intelecto. Toda vez que o homem se arrepende dos seus pecados, ele está atribuindo ao seu cérebro uma mudança que ele precisa, que o corpo precisa. Isso mesmo. Então, metanoia se refere ao arrependimento, ou seja, uma mudança gerada de dentro para fora. Uma mudança que é gerada no intelecto. Então, arrependimento, ele traz uma lâmpada. O que é isso? Luz. Traz luz ao corpo. Jesus, em suas ministrações, falava muito sobre o arrependimento. Arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Isso é importante porque Jesus ele sentava com pecadores, comia com pecadores, ministrava para pecadores. Jesus estava com pecadores e muitos diziam, eles sentam com pecadores, eles caminham com pecadores, eles se alimentam com pecadores. Isso é importante, eu vou falar isso para você, eu quero que você escreva isso aí. Jesus ele viveu durante 33 anos na terra. Se Jesus ele não sentasse com pecadores para se alimentar, Jesus ele tinha que comer sozinho. Porque desde a queda de Adão, o homem nunca mais foi o mesmo. Nunca mais foi o mesmo. Então, todos são pecadores em Adão, mas todos são salvos em Jesus. Aleluia. Aleluia. Então isso é o arrependimento. Isso é o arrependimento. Na nossa matéria, próximo tópico, vamos falar sobre isso de uma maneira mais profunda. Justiça de Deus. Gente, essa justiça aqui está relacionada à sua vingança futura. Vou colocar aqui futura. Vingança futura. O que é vingança futura? Gente, Deus é amor, mas Deus é justiça.
Então a vingança futura está relacionada a todo aquele que não creu que Jesus é o Filho de Deus, o enviado do Pai, aquele que veio salvar a humanidade dos seus pecados. Então todo aquele que morre sem Jesus, ele receberá a vingança futura de Deus, que no caso é a condenação. Vou botar aqui, condenação. Condenação. A justiça de Deus está relacionada também à sua santidade. Está relacionada à sua santidade. Em Eclesiastes, Deus, ele não deseja que o homem morra sem salvação. Em Ezequiel, Deus ele não se alegra com a morte do injusto, mas antes deseja que esse seja salvo. Para o homem ser salvo, ele precisa receber a santidade de Deus. Em Isaías capítulo 6, a santidade de Deus é elevada ao terceiro grau. A santidade de Deus é elevada ao terceiro grau. Deus é amor, mas Deus é santo. Então o amor de Deus se estabelece na sua santidade. Deus ele não pode ferir a sua essência através do seu amor, salvando aquele que é um pecador e que não reconhece Jesus como o único Salvador. Não pode. Não pode. Então a santidade de Deus se refere à sua justiça. Deus ele não deseja que o homem seja condenado. Mas se o homem rejeita Deus, se o homem rejeita Jesus, se o homem rejeita o Espírito Santo, se o homem rejeita o conhecimento, se o homem rejeita a graça, ele está rejeitando o céu. E quem rejeita o céu, aceita o Hades. Então isso é perigoso para qualquer pessoa. Amor de Deus, em grego, é ágape, que significa dar amor, mas não exige algo em troca. Eu acho isso importante. Deus dá amor, mas Deus não exige algo em troca. Felipe, me explica isso, vou te explicar. Deus ele dá amor, mas Deus não exige algo em troca. Deus deu filho. A única coisa que Deus exige é que o homem reconheça Jesus como Salvador e siga Jesus. Mas Deus não força o homem seguir. Tem que ser gerado no cérebro. Tem que ser gerado no cérebro. Então Deus ele dá o amor. Mas Deus ele não exige que você siga Ele. Deus não exige que você se sacrifique de uma maneira vã por causa dele. Agora isso é importante. Deus ele dá amor. Deus ele dá amor. Mas todo aquele que reconhece o amor de Deus, ele segue Jesus porque ele ama. Ele se sacrifica por Jesus porque ele ama. Ele é obediente a Jesus, aos mandamentos, porque ele ama. Ele ama. Ele ama. Então, todo aquele que ama a Deus, ele deseja receber a santidade de Deus para que seja salvo. Eu vou falar algo muito sério para você aqui. O amor não salva. Isso é sério, o amor não salva. Eu amo. Eu faço uma obra social. Mas eu não serei salvo pelas obras que eu faço porque eu amo ajudar. O amor é necessário na vida de cada cristão, porque se não fosse necessário, Deus não amaria e Jesus não morreria na cruz. Mas quando Jesus morre na cruz, não se refere somente ao amor, mas se refere também à justiça. Porque quando Jesus ele morre na cruz,
Jesus ele tira a ira de Deus que estava estabelecida e a ira cai sobre Jesus. Então Jesus imediatamente ele derrama o seu sangue, e o sangue se refere à purificação. Então a morte de Cristo não se refere somente ao amor, mas se refere à santificação por meio do sangue de Jesus, como disse João, o Batista. Eis aí a ovelha de Deus, que através do seu sangue tirará o pecado da humanidade. Eu quero que você entenda isso. Eu quero que você tenha uma visão a respeito disso, porque isso é muito importante. Isso é muito importante. Amor, justiça, santidade. Eu quero que você entenda isso. Quero que você entenda isso. Paulo disse, a gente não é salvo pelas obras, a gente é salvo pela fé. Aquele que tem fé, ele tem arrependimento. Escute isso aqui é sério. Todo aquele que tem fé, ele tem arrependimento, porque a fé é uma ação de crer em um Deus superior ao humano que é capaz de salvá-lo, perdoá-lo, amá-lo e santificá-lo. Então, se eu tenho fé, eu vou me arrepender dos meus pecados. Eu vou me aproximar de Jesus. Eu vou estar perto de Jesus. Eu quero Jesus. Então, a salvação e seus sentidos é isso. Salvação no sentido físico, Deus dá livramento. Gaal, hebraico, resgate. Shaiá, vivificar. Padá, libertar. Salvação no sentido espiritual, transformação de caráter. Salvação no sentido de cura, bem-estar físico, mental, social e espiritual. Salvação em um sentido futuro, arrebatamento da igreja através de Jesus. Salvação no Novo Testamento, arrependimento, metanoia, mudança de comportamento, mudança de visão, mudança de audição, mudança de imaginar, mudança de falar, mudança de viver. Justiça de Deus, viver como Deus deseja que você viva. Obediente, santificando. Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Josué, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Santificai-vos. Aquele que está limpo, limpe-se mais. Aquele que está impuro, se fique impuro mais. Então isso é a salvação. Isso é a salvação. Através da santidade de Deus. Que Deus te abençoe.